Bom dia, professora Adriana de Redação. Hoje nós iremos trabalhar uma produção textual, onde iremos conhecer o gênero textual notícia, que é um gênero que vai nos dar uma informação a mais e nos dar subsídio mais para a nossa produção textual. Então, vocês começam lá na página 2, tá? Inclusive é o nome do capítulo 4, que nós iremos começar o nosso segundo volume. Então, acompanhe, pegue o livro e acompanhe. O assunto mais específico está na página 9, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, o que é notícia? Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. O que quer dizer um gênero jornalístico e não literário? Ele é um gênero que ele tende a informar. Ele é conhecido como um gênero de cunho informativo. Então, a notícia, a sua principal função é informar algo, um fato acontecido. Tá? Então, por isso, hoje, nós temos que ter muito cuidado quando lemos ou quando assistimos a uma notícia, para ter cuidado para não cairmos nas famosas pegadinhas dos fake news, né? Que são notícias falsas. E a notícia, ela não pode ser falsa. Ela tem que ser de cunho, porque a sua principal função é informar o leitor a respeito de um fato. Então, se eu informo um fato mentiroso, eu vou estar fazendo com que as pessoas, ao invés de informadas, fiquem desinformadas. Então, por isso, elas são veiculadas em jornais, revistas, meios televisivos, rádios, internet, dentre outros. Por isso que nós temos que ter cuidado para não divulgarmos notícias falsas. Então, quais as características da notícia? As principais características do gênero textual é um texto de cunho informativo. Como eu já falei para vocês, a função principal, primordial da notícia é informar sobre um fato. Então, ele é informativo. Texto descritivo e narrativo. Por que descritivo e narrativo, professora? Porque uma das características de quando eu produzo um texto do gênero notícia, eu descrevo este fato. Eu não só narro ele, eu não só conto uma história, mas eu descrevo como aconteceu, onde aconteceu. Então, quando eu faço isso, eu estou também descrevendo. Então, por isso que ele é um fato descritivo e narrativo ao mesmo tempo. Textos relativamente curtos. A notícia, ela não se estende. Ela é muito precisa. Ela tem que se informar, ela tem que dar os subsídios necessários sem se estender, porque senão ela se confundiria com a reportagem, que é totalmente diferente. Notícia é um texto mais curto por isso, porque é informar de maneira bem clara e objetiva o fato ocorrido. Veiculado nos meios de comunicação. Nós já sabemos que a notícia, para que ela seja conhecida, para que tome conhecimento a respeito dela, ela tem que ser veiculada em algum meio que faça com que ela se torne visível. Então, os rádios, a TV, hoje o smartphone, a internet de maneira geral, as redes sociais, elas têm essa função de divulgar as notícias. A linguagem formal, clara e objetiva. Eu não posso escrever uma notícia usando uma linguagem coloquial, como eu falo lá na minha casa, com gírias, com palavras de baixo calão. Eu tenho que ter a formalidade, eu tenho que obedecer às regras básicas da língua padrão, ou seja, as regras da língua portuguesa. Escrever de maneira coerente, de maneira concisa, com a pontuação adequada, fazendo as devidas, seguindo as devidas orientações de cada gênero textual, tá? Textos com título principal e auxiliar. A notícia, ela tem que ter uma manchete, que é o texto principal, que a gente chama, né, o título principal, e o título auxiliar. O que é o título auxiliar, professora? Ele vai explicar um pouquinho melhor o que eu relatei na notícia, na manchete, desculpa. E tem que estar em terceira pessoa, tem que ser impessoal. O que é ser impessoal? É eu escrever um texto sem dizer, eu acho, eu vi, eu fiz, eu isso. Não, eu tenho que contar o fato de maneira a não me pôr no texto, tá? Tem que ser imparcial, escrevendo como se eu estivesse relatando algo que eu vi, mas sem me pôr. Por exemplo, na segunda-feira, saiu o teste. Vamos usar o exemplo, né? Desculpa, deixa eu usar o exemplo aqui do que nós estamos vivendo hoje, que é a Covid-19. Então, eu fosse escrever um texto, pedisse para vocês escreverem um texto hoje, me falando sobre a Covid. E aí, de repente, o aluno me coloca lá, na segunda-feira, 20 de abril, aconteceu um fato que causou pânico na cidade de Barcarena. Mais de 10 infectados foram detectados pelo teste rápido, que a Secretaria de Saúde do município
disponibilizou nas redes de atendimento à saúde. Então, olha só aí eu já disse quando, eu já disse quem, eu já disse o quê, né? Então, nesse meu pequeno relato, vocês percebem que eu já coloquei aqui muitas informações para vocês. Tá? Então, esta é eu me colocar de maneira imparcial, sem me colocar no texto. Discurso indireto? Não tem discurso direto, professora? Não. Eu não posso ter falas na minha notícia. Eu só vou narrar e descrever o fato. Eu não vou colocar falas de personagens. Discurso direto é quando eu tenho a fala da personagem. Aqui não, é só uma pessoa contando o que aconteceu. E fatos reais, atuais do cotidiano. Tem que ser coisas que interessem. Então tem que ser uma notícia que esteja na atualidade, que faça sentido para que as pessoas possam ter interesse em ler. Os elementos constituintes do texto notícia são os seguintes. Olha só, já falei sobre a manchete, o título auxiliar, né? O slide que corresponde ao primeiro parágrafo, onde você vai ter que responder essas questõezinhas aqui, olha, essas perguntinhas aqui. Quem? Quem está envolvido na notícia? A respeito de quem você está falando naquela notícia? Ou de quê? Onde? Onde o fato aconteceu? O quê? Qual é o fato? Como? Como isso se deu? Quando? O tempo, né? E qual foi o dia? No meu relato eu coloquei que foi na segunda-feira, 20 de abril, então olha quando. E o porquê? Por que eles colocaram os testes rápidos? Para agilizar o processo de análise da doença, né? Então percebam que quando eu respondo essas questões aqui, eu posso criar um texto coerente, que eu posso dar uma notícia, uma informação coerente ao meu interlocutor. Aqui eu coloquei um exemplo para que vocês possam ter mais clareza quando se fala. Olha só, a manchete. Diversas vagas de emprego para pessoas com deficiência. Essa é a manchete. Isso é o assunto principal, o título principal. Aqui eu dei um texto auxiliar. Bom, diversas vagas de emprego para pessoas deficientes. Mas quem é que está prestando esse serviço? É uma empresa de serviço especializado que requer pessoas que tenham um nível fundamental. Então, eu estou explicando melhor essa manchete aqui no meu texto auxiliar. Esse primeiro parágrafo que eu li, de que vai estar? Vai estar justamente respondendo aquelas perguntinhas lá. Quem é essa empresa? Onde ela está? Onde eu posso encontrar essa empresa? Quem são as pessoas? Por que eles estão fazendo isso? E aqui eu tenho o corpo do texto, que é a minha própria notícia. Aí eu vou relatar, aí eu vou descrever, eu vou narrar a informação, tá? Então, isso é notícia. Notícia é um texto informativo que tem por objetivo informar um fato que está acontecendo na nossa atualidade. Aí eu vou deixar para vocês aqui a página, né, que é lá na página 9. Aí a atividade, que é a leitura do texto, que vou mostrar para vocês aqui. A nossa atividade vai ser leitura, né, que vai ajudar vocês a entenderem mais como funciona, olha aqui, como funciona essa estrutura da notícia, para que na próxima atividade eu irei passar a questão da produção textual, vocês já tenham conhecimento e já tenham tido mais acesso à estrutura da notícia. Então aqui vocês vão ver que nós temos aqui a manchete, nós temos o texto auxiliar, aí tem o lead, e aqui tem o corpo da notícia. Então vocês vão ter toda a informação. Essa atividade vai servir tanto de interpretação textual, como vai servir para que vocês façam uma análise